Fala pessoal, eu sou o Vitor. Eu sou a Rochelle, sejam muito bem-vindos ao canal Um Destino por Vez. No vídeo de hoje nós vamos explorar um pouquinho da capital do Panamá, a cidade do Panamá, e mostrar o que tem de melhor para fazer por aqui para você montar o seu roteiro, seja para um stopover ou para uma viagem mais longa. Então vem com a gente! Bora ver o que a cidade do Panamá tem a nos oferecer. Vocês já viram nos takes iniciais aqui desse vídeo alguns melhores momentos, que realmente promete um vídeo super completo do que tem para fazer por aqui. Nós estamos hospedados onde é o centro financeiro aqui da cidade do Panamá, que costuma ser bem movimentado. Porém, hoje é um domingo, então tá tudo bem tranquilo por aqui. São mais de 70 bancos só aqui na capital, e a população do país, para vocês terem ideia, é de 4 milhões de habitantes, e 1,5 milhão está somente aqui na capital. Capital essa que foi fundada em 1519, foi a primeira cidade colonizada pela Europa a ser fundada no Oceano Pacífico, aqui na costa, do Oceano Pacífico. É até uma primeira curiosidade. Aqui é uma das poucas cidades do mundo que a gente consegue ver o nascer do sol no Pacífico e o pôr do sol no Oceano Atlântico. Então, Panamá é bem privilegiado nesse sentido. E onde nós estamos indo agora é justamente para a gente poder entender um pouquinho mais dessa história, onde ela está muito bem preservada. E falando em história, nesse vídeo ainda a gente vai visitar o canal do Panamá. Confesso que eu estou muito ansioso para entender não só... passou vários passos aqui. Não só entender sobre a história do canal, mas o contexto que fez o Panamá ser tão importante por conta dessa construção, dessa obra arquitetônica, podemos dizer assim, né? Que influenciou, inclusive, na separação da Colômbia. Tem muita história por aí. Então vem com a gente conferir. Novamente estamos indo de metrô, e por usar o cartão da Wise, a gente só aproxima aqui, libera a entrada e pronto. A gente tem utilizado o metrô aqui praticamente para tudo que a gente fez, né? Para chegar do aeroporto, para ir para os pontos que a gente queria, para ir agora a gente está utilizando também. Porém, esse metrô, a linha dele, a última que a gente vai é 3 de maio, se eu não me engano. 5 de maio. 5 de maio, e aí ela vai ficar um pouquinho distante, dá o quê? Uns 20 minutos caminhando. Os ônibus fazem a mesma coisa, então estamos por ir de metrô, que é mais rápido. Curiosidade que a cidade do Panamá é a única na América Central que possui metrô. Para mais informações sobre custos, preços, até mesmo compras aqui no Panamá, temos o vídeo anterior que nós fizemos mostrando tudo, inclusive comprando esse tênis da Rochelle. Estamos inaugurando. Estamos não, né? Eu estou inaugurando ele. Primeira vez que ela está utilizando. Se quiserem saber o preço exato que foi pago, confira um card que está aqui acima com o vídeo sobre as compras e preços por aqui. Totalmente em contraste à região que nós estávamos e exploramos até agora, tem mais arranha-céus, é a parte mais moderna. Agora nós viemos ao Casco Viejo, que é o centro histórico da cidade do Panamá, também conhecido como Panamá Antigo. Porém, aqui não foi a primeira versão da cidade do Panamá. Essa região foi construída no século XVII, após o Panamá Viejo, que é a parte mais antiga, que foi destruída pelo pirata Morgan, lá em 1671. Essa outra região foi construída e hoje é considerada um patrimônio mundial da Unesco. E esse pirata Morgan, ele era muito famoso, tão famoso que a gente já foi numa ilha onde supostamente tem o tesouro dele escondido, que é a ilha de San Andrés. Inclusive, vamos deixar no vídeo nós tentando achar esse tesouro. Acho que ninguém encontrou até hoje. Se alguém encontrou, não contou pra ninguém. Ele destruiu totalmente a cidade do Panamá da forma que ele era. Dá pra visitar as ruínas ainda do Panamá Viejo, custam $17. A princípio não vamos, porque a gente está com o tempo focado para outros atrativos que a gente vai mostrar ao decorrer desse vídeo, mas fica aí essa opção para vocês conhecerem também. Tem uma parte do Panamá Viejo que a gente consegue ver sem estar lá, porque ela foi transferida para cá, que é a Igreja La Merced. Ela fazia parte lá do complexo do Panamá Viejo, só que aí, depois da destruição, eles trouxeram pedacinho por pedacinho da fachada dessa igreja e montaram ela no Casco Viejo. Então ela está aqui reconstruída depois da destruição do pirata. Olha que legal. Aparentemente estava rolando a missa agora, acabou nesse exato momento. Vamos ver se a gente consegue entrar e ver por dentro. Mas está aqui, ó, olha que contrastante. A parte mais moderna, essa branca, e a fachada que foi a parte que eles trouxeram de lá. Será que deu trabalho para trazer? Nossa, imagina, pedrinha por pedrinha para montar tudo de novo. Pensa um Lego que é difícil, um quebra-cabeça que é difícil, imagina montar isso. Porque é bem longe, né, o Panamá Viejo daqui. Dá uma boa distância.
só no começo, mas acho que já chegou a hora de falar, né? Falar sobre o calor que faz esse lugar. Vocês não têm noção. É um calor bem úmido, então a gente soa bastante. É bom se hidratar, tomar bastante água. Acho que tá na hora da gente se hidratar de novo. Praticamente 150 anos separam a fundação do Panamá Viejo para o Casco Viejo, que na verdade não tem nada de viejo, porque foi uma cidade nova que foi construída em uma nova localização. Mas por quê? Por que não foi construída no mesmo local? Porque na época eles entenderam que depois de toda aquela destruição, de destruírem completamente toda a cidade, era um local muito suscetível, eles estavam em perigo naquele local. Então foi construída uma cidade nova, dessa vez toda amuralhada, para que se tornasse mais seguro e que evitasse essa invasão de piratas ou quem quer que seja de entrar nessa cidade e destruí-la novamente. E aí hoje a gente tem os destroços desses 4 cantos da muralha. Essa primeira praça é a Praça Herrera, em homenagem ao general Tomás Herrera. Foi uma figura muito importante, não vou saber exatamente a história dele, mas ele esteve muito envolvido com a libertação, com a independência aqui do Panamá. Então aqui tem uma homenagem feita pelo Peru, conforme está citando ali na placa, a esse general. Ele viveu 50 anos, mas essa homenagem foi feita após a sua morte, foi em 1854, e a homenagem aqui está de 1928. Que além do calor que já nos deu as boas-vindas, agora uma leve garoazinha também está dando o seu parecer, que é bem comum chover aqui também, né? Uma região muito úmida, então parece até a região do norte do Brasil, até pela proximidade, que chega o final do dia, ou início do dia, dá aquela chuvinha rápida. Espero que seja rápida, que não fique mais forte, mas já está sentindo, e bom que refresca um pouquinho também. A gente passou por mais uma igreja, que é a Igreja São José. Essa foi uma das primeiras construídas aqui, datada 1675, foi queimada também por algum motivo, e aí depois foi reconstruída em 1800 e pouco, enfim, não entendi direito, mas uma coisa curiosa sobre as igrejas é que aqui eles não exploram tanto a parte do teto, né? A gente vê bastante lugar que as igrejas têm uma pintura, tem detalhes, aqui os tetos são bem simples, mas o altar realmente é o mais bonito assim de apreciar. Eles tanto não ligam para teto que aqui ao fundo tem uma igreja que não tem teto. Foi por muito tempo a Igreja Companhia de Jesus, um templo jesuíta que até em 1741 ela se transformou em um colégio e em 1749 se transformou na primeira universidade do Panamá. Até que teve alguns terremotos, alguns incêndios, ela foi destruída e hoje ficou somente as ruínas também. Acho que isso explica um pouco a outra igreja que a gente foi, que é São José, por que também ficou só as ruínas, por que também foi destruída e depois reconstruída, mas basicamente aqui quase nunca abre, é muito raro abrir esse portão. E a gente ficou sabendo que semana passada teve uma apresentação aqui, como se fosse uma exposição mesmo, mas infelizmente acabou e a gente não conseguiu acessar, mas dá pra ver de fora, tem as grades ali. Várias lembrancinhas por aqui, tem as pochetinhas, olha que legal essas feitas de miçangos, tem os colares aqui, carteira, bolsa, essa aqui com uma tagzinha do Panamá, tem chaveiros aqui, ó, 3x5, 1x2, o que mais tem de lembrancinha por aqui? Tem até o chapéu do Panamá, que foi muito utilizado na construção do canal do Panamá, mas isso a gente falou no vídeo de Cuenca, que está aqui em cima, lá no Equador. Na verdade, o chapéu do Panamá não é do Panamá, é lá do Equador, tem até essa disputa aí, mas aqui é muito turístico, é muito vendido, até porque é aqui que é mais utilizado. Cuenca é uma cidade mais pequena, Panamá, e a cidade de Panamá acaba sendo maior, então a fama e o nome vem daqui, mas na verdade quem acompanha a gente há mais tempo sabe que é lá de Cuenca. Da Igreja Companhia de Jesus tem a Praça Maior, que é um dos principais pontos aqui de Casco Viejo, se não um dos principais pontos da cidade do Panamá. Essa praça foi a primeira e única a ser construída quando a cidade se transferiu para esse ponto. Depois foram construídas outras posteriormente. Aqui no entorno existem os principais prédios históricos. Atrás de mim tem o Palácio Municipal, aqui também está localizado o Museu do Canal do Panamá, o Museu do Panamá e a Catedral Metropolitana. Aqui leva também o nome de Praça da Independência, afinal foi aqui que foi declarada a independência do Panamá, que anteriormente foi colônia da Espanha, teve a sua separação e se transformou em Gran Colômbia, junto com Colômbia, junto com Venezuela e junto com Equador. Para quem estudou história aí na escola, quem gosta bastante sabe um pouco mais de detalhes, mas basicamente a separação primeiro foi da Venezuela e do Equador, restando o território da Colômbia e do Panamá como Gran Colômbia. Até que houve o boato da construção de um tal de canal do Panamá e os americanos iriam financiar esse projeto.
Até então, o governo da Gran Colômbia foi contra. Não queremos que seja feito pelos americanos, não queremos envolvimento deles, porque sabia dos interesses. E aí teve uma revolta dos dois lados e teve em 1903 essa separação, justamente por conta do Canal do Panamá. A gente pode ver vários walking tours, vários guias, várias pessoas conhecendo, porque, como a Rô comentou, acaba sendo o ponto mais importante da cidade e o cartão postal principal é esse aqui, né? A Catedral Metropolitana do Panamá. Essa catedral ela tinha sido planejada para ser construída lá naquela outra cidade que demorou mais de 100 anos para ser construída e estar assim como a gente vê hoje. Então eles mantiveram aquela que a gente mostrou que é a Igreja de la Merced, como era, né, a estrutura, a fachada, e essa a gente pode ver que a fachada é muito semelhante. Né? É muito, a gente até ficou com dúvida, será que a gente falou da igreja certa? Sim, essa aqui é a catedral, aquela lá é a que foi transferida para esse ponto. Então aqui também está aberto para visitação, então bora lá ver quanto é o preço do museu e depois a gente entra na igreja, pode ser? Pode ser. Entramos aqui no museu, os preços estrangeiros não residentes são $15 e aí tem a opção de pagar meia. Vi parou pra gente pegar uma raspadinha pra gente provar, é bem típico aqui deles, a gente viu várias espalhadas, o Vi é fãzão de raspadinha, eu acho que eu nunca comi raspadinha, então vou provar, a gente pegou de abacaxi com erva buena e custou $3. Graças. Gostoso? Eu nunca provei raspadinha. Ah, é? Nunca. Esse aqui é doce de leite ou é leite condensado? Parece leite condensado. Ah, perdão, leite condensado. Ele falou doce de leite, é. Bastante hortelã, uma delícia. Isso aqui é de comer? Tipo, come a casquinha? Sim. Olha aí, ó. São Paulo tem muito disso, interior. Como faz pra comer o gelinho aqui? Tendo com o tempo, aí vai virando um suco, entendeu? E agora um pouco sobre a comunicação aqui no país. O idioma oficial é o espanhol, tá? Se você vier pra cá, todo mundo fala o espanhol, porém, além de espanhol, tem outras 5 comarcas que eles falam aqui, indígenas, que falam idiomas próprios, sendo que um dos principais, mais conhecidos na verdade, porque tem um ponto turístico que a gente quer ir ainda, talvez a gente mostre nos próximos vídeos, fica na região de Cuna ou Guna e Ala, tá? Cuna e Ala, às vezes é com K, às vezes é com G que começa o escrito, vou colocar aqui pra vocês escrito. Temos ainda o mistério de como se pronuncia. Na hora que a gente tava do outro lado ali, que a gente foi dar uma volta, a gente viu pessoas falando nesse idioma próprio, a gente até perguntou aí pro rapaz da raspadinha qual que eles estavam falando, estavam com vestimentas específicas, a gente vê que realmente tem várias pessoas indígenas aqui também que falam não só o espanhol ou que não falam espanhol mesmo e falam somente essa sua língua própria. Então se você escutar o idioma e falar, pô, não reconheci essa palavra em espanhol, é por conta disso. Estava começando a missa, então a gente não ficou muito tempo lá, né, até para não atrapalhar. Novamente, uma igreja sem o teto, com detalhes, muito elaborada, mas bem bonita, bem grande. E deve ser baratinho se hospedar nesse hotel, né? Já pensou acordar de frente para a Praça Maior? Olha aí, ó. Central Hotel Panamá. Quando queiram, é aqui que vocês vêm. Mas e aí, Vi, qual que é o melhor lugar para se hospedar? Lá onde a gente tá, que é perto da Skyline, perto dos centros comerciais, ou aqui em Casco Viejo? Pergunta difícil, hein? Acho que eu peguei você desprevenido nessa, né? É. Assim, para quem vai passar poucos dias e quer uma agitação, quer pontos turísticos, eu acho que aqui acaba sendo melhor. A gente achou super seguro também. Achei que até que ia ser um pouquinho mais perigoso. Para uma hospedagem mais longa, lá certamente é melhor. Afinal, tem tudo ao redor. Tem coisas 24 horas, caso queira comer, queira sair. Tem a locomoção ali de fácil acesso. E é mais central, né? Então, se eu quero ir para o aeroporto depois, se eu quero vir para cá, é tudo muito próximo. Então, acho que a nossa escolha foi certa, ficar lá. Só que para poucos dias, talvez aqui seja melhor. Charme essa ruazinha cheia de chapéus personalizados. Bem bonito. E aqui a gente chega na Praça França, outra praça bem conhecida. Aí tem o Ministério da Cultura que acho que está em reforma, por isso que está tudo fechado, mas é muito linda essa área, hein? Aquela ruazinha ali, um super charme. Por que Praça França, Dona Rochelle? Traga cultura, história para esse canal. Porque a França foi muito importante na construção do Canal do Panamá. A gente falou que os Estados Unidos que construíram o canal, porque foram eles que finalizaram o projeto. O primeiro projeto foi feito por um francês e eles que iniciaram a construir esse canal, porém
foi meio frustrada essa construção. Afinal, 22 mil trabalhadores morreram tentando construir. O sistema de construção deles foi meio falho, não deu certo, tanto é que os Estados Unidos assumiu, mudou aí todo o sistema de construção e aí acabou dando certo. E, inclusive, esse francês que projetou, foi ele que criou essa ideia das reclusas, que faz a subida natural das águas, que a gente ainda vai visitar e descobrir pessoalmente como é que funciona. Essa aqui era uma área militar que inclusive serviu de prisão. Tem uma muralha aqui e embaixo dela tem as bóvedas, que eles chamam, que são a construção para manter em cima. Eles fazem esses telhados abobadados, como a gente falava nas nossas aulas de arquitetura. E aí embaixo eram feitas as celas. Inclusive dá pra gente ver e a gente vai subir agora em cima dessa muralha. Uma curiosidade é que hoje o Panamá não tem mais exército, eles contam somente com a Polícia Nacional. A gente até passou por uma sede da polícia mais para trás, mas tá aí. Não só aqui, mas muitas dessas áreas que a gente foi passando anteriormente eram áreas militares. Aqui em cima, bem de frente com a Praça França, tem esse obelisco e lá em cima tem o galo, que acaba sendo o símbolo aí da França. Para quem gosta de futebol sabe que o brasão deles acaba sendo esse. E aqui em cima é justamente o mirante, o topo da muralha que a gente comentou. Tem essa vista aqui para essa ponte enorme, que inclusive eles construíram essa ponte para não fazer com que os carros fiquem passando tanto direto aqui no Casco Viejo, para ligar com uma região mais moderna. Então foi uma construção feita para preservar esse lugar desde que se tornou Patrimônio Mundial da Unesco. E aqui embaixo a gente consegue ver várias pedras, não sei se essa maré chega a subir em algum momento, mas isso aqui já acaba sendo o oceano. Bem lá no fundo a gente vê a Ponte das Américas, a primeira ponte que foi construída ligando o lado oeste com o oeste, não, com o lado leste. E agora começa a chover, hein? Rapaz, deixa eu achar um abrigo aqui. E só por tomar essa chuvinha aqui e entregar o conteúdo para você, a gente já merece o like, né? Pelo menos se inscreva aí no canal, deixem o like, compartilhe com um amigo que está vindo para o Panamá. E agora vamos achar um abrigo, né? Totalmente molhadas, mas chegamos no mercado de mariscos e aqui é isso, ó, vai ser abordado o tempo todo. Muchas gracias. Aqui é um dos lugares principais para almoço, principalmente de mariscos, né? Frutos do mar. Isso, frutos do mar no geral. Tem camarão, polvo, marisco. Ainda não paramos para ver o preço porque estamos sendo um pouquinho assediados, como o Victor falou. É um mercado que, na verdade, essa parte específica é mais de restaurantes. Não sei se mais lá para dentro eles vendem os peixes. Tem opção de vender peixe e camarão, enfim, os produtos crus para preparar em casa. Um jogo dos preços aqui para vocês verem. Tudo em balboa barra dólar, a conversão é a mesma como a gente comentou no vídeo anterior. O ceviche aqui que também é bem conhecido, e aí tem aqui um copo de ceviche, esse aqui é um copo maior, quarto, enfim, a partir de R$ 2,50. É um copinho mesmo, né, que eles servem. Agora sim, ó, bem do lado, na parte de restaurantes, tem o mercado de peixes mesmo, dos frutos do mar, das 5 da manhã às 5 da tarde. Cheirinho de mar. Nossa senhora, meu Deus. Eu não sou muito fã desse cheiro, até na Rua do Porto, lá em Piracicaba, quando eu vou, já não sou muito fã, mas aqui... Bom, aqui fica uma opção então para quem quiser almoçar algo mais local, frutos do mar principalmente, ou até mesmo comprar para cozinhar, caso tenha interesse, né? Mas aí dá um trabalhão a mais. Do outro lado, além desse mercado de mariscos, tem o mercado São Felipe, que também tem várias opções interessantes. A gente até passou na frente quando a gente chegou, então uma outra opção. Mas lá dentro do Casco Viejo tem vários restaurantes, vários barzinhos, vários lugares para você almoçar também. Então, além desses mais locais, os mercados, tem também restaurantes, mas aí com certeza o preço é um pouquinho mais elevado. A gente vai agora voltar para o metrô, para voltar para nossa humilde residência. Olha como foi a estreia do tênis novo da Michelle. Já tomou um banho de chuva. Não que eu não esteja molhado também, né? Mas faz parte, né? Eu ainda pensei, nossa, qual a chance de a gente sair e chover? Choveu. Melhor se eu não tivesse pensado, eu acho. De volta à nossa estação Iglesia del Carmen, que não fomos nela ainda, inclusive, né? Não, ainda não conhecemos. Sobre o Casco Viejo, considerações, muito bonito, mais bonito do que eu particularmente esperava, colorido, a arquitetura do local bem conservada, né? Tudo estava bem limpo, estava bem legal para visitar, para passear.
Acho que vale a pena ficar lá mais ou menos uma manhã uma inteira, manhã, ou pelo menos inteira. reserva um dia, almoça lá. Se quiser entrar nos museus, claro que leva um pouquinho Isso. mais de Aí tempo. é um dia todo. E se você se hospedar lá, nem se fala. Você pode ir indo aos pouquinhos, conhecendo, sair uma tarde, sair uma manhã depois. Se tiver oportunidade, faça um tour, seja um free walking tour, um tour guiado, não sei os preços, quanto custaria, mas aqueles free walking tours são aqueles que você reserva pela internet, encontra o guia lá, normalmente em grupo, a gente viu vários assim, no final você dá uma gorjeta. Pela nossa experiência, a gorjeta gira em torno aí de $10 por pessoa, então considere esse custo aí, caso você vá, porque é interessante para você mergulhar de fato na história local, na cultura local, entender detalhes que passa às vezes despercebido por não conhecer mesmo. A gente acaba pesquisando bastante, por isso que a gente não fez. A gente sempre pesquisa antes, então a gente tem um roteiro ali montado. Se você contrata um free walking tour, ele vai te levar nos pontos exatos, você não precisa se preocupar em marcar e procurar. É claro que é um custo a mais, mas também tem o benefício de você saber a fundo a história do local. Agora a gente vai subir para o nosso apartamento, descansar um pouco, porque tem mais ainda, a gente vai mostrar tudo para vocês nesse vídeo. Começando um novo dia aqui na cidade do Panamá, já em direção ao nosso bom e velho metrô. Cidade bem mais movimentada hoje, afinal é dia útil e chegou o dia de conhecermos o Canal do Panamá, que fica localizado nesse país, que tem uma localização super estratégica, conhecida por muito tempo como a Ponte das Américas, já que conecta a América do Sul com a América Central e, consequentemente, a América do Norte. Panamá é o país mais ao sul aqui da América Central. Porém, existe uma outra ponte ainda mais famosa por aqui, que é o Canal do Panamá, porque ele liga o Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico. Antigamente, os navios precisavam fazer toda a volta lá no sul da América do Sul, subir, e isso levava 20 mil quilômetros, mais de 10 dias. Hoje, esse trajeto é feito de 8 a 10 horas, reduziu bastante, o que reduziu também o custo, o tempo e facilitou a chegada dessas mercadorias. Além disso, o canal é responsável por transportar 5% de todo o comércio global. Bora lá conhecer essa maravilha arquitetônica tão esperada por nós e por vocês aqui nesse vídeo. Viemos até a mesma estação do vídeo anterior, que é o Brook. A gente veio visitar o maior shopping da América Latina. A gente veio aqui porque daqui tem um terminal de ônibus. A linha de metrô vem até aqui somente, e daqui a gente tem que pegar um ônibus até o Canal do Panamá. Como a gente vai até lá? Não sei. A gente vai descobrir se é um ônibus municipal mesmo, ou é esses que vão para outras cidades. A gente vai descobrir agora, vocês vão descobrir junto com a gente. Tentamos escapar de comprar o cartão aqui do metrô, mas não teve jeito, porque o do metrô a gente consegue pagar com o cartão da Wise que a gente estava mostrando, mas pro ônibus que a gente vai pegar é o mesmo cartão, só que lá não aceita o cartão global, o cartão de crédito, nem o outro, só o cartão que é comprado aqui, custam $2 e a gente faz a recarga. Para a passagem de ônibus custa 50 centavos por pessoa, a gente recarregou $3, então deu 5 ao total. O cartão mais essa recarga para 3 idas e voltas, que depois a gente usa para o metrô também. Então agora bora encontrar onde que a gente pega esse ônibus. Encontramos a nossa fila aqui. As pessoas aqui têm sido muito atenciosas, super queridas, super simpáticas. Às vezes a gente nem pedia informação, elas já auxiliavam. Ah, chegou nosso ônibus agora. A gente é que tá aqui na fila. Chegamos ali para perguntar. Antes da gente perguntar, o motorista já falou: vocês estão indo para Miraflores? Não, é o de trás. Ele desceu do ônibus para mostrar onde pegava a fila. Super atenciosos e super rapidinho também. Esperou, não deu nem 2 minutos, já chegou o ônibus. Tá escrito Miraflores, tem várias filas aqui. Aí você pergunta: qual que tá para Miraflores? Aí a gente entra na fila super de boa. Miraflores es esto, ¿no? Centro de visitação de Miraflores. Existem 2 centros de visitações que podem ser visitados para você conhecer o Canal do Panamá. Um se chama Água Clara, que fica lá em Colón, dá mais ou menos 1 hora da cidade de Panamá. E o outro, esse é o centro de visitação de Miraflores. Esse aqui dá para ver com transporte público, que é exatamente o que a gente fez. É muito mais fácil e por isso é mais visitado. Inclusive tem um cineminha aqui. Grandes no pueden pasar en dirección opuesta, así que en la mañana todo va hacia el norte desde la medianoche. Pero regular. Sí, pero como está dentro do ticket. Totalmente barrados pelo Canal do Panamá. Desculpe, hasta el Brooks, certo? Vamos explicar o que aconteceu. O Centro de Visitação de Miraflores tem um horário de visitação, que é das 8 da manhã às 6 da tarde.
Porém, existe um outro horário que você precisa estar atento, que é o horário de passagem dos navios, que foi justamente o que a gente confundiu. Acabamos vindo de manhã porque nós vimos no site que o horário era das 9 às 2 da tarde, de passagem de navios. Só que ao contrário, nesse horário não está passando. Então o melhor horário para você vir é a partir das 2. Ou até chegar um pouquinho antes para poder ver o filme que passa e depois ver os navios passando, até no máximo acho que final da tarde. A entrada custa $17,22. O valor é o mesmo comprando antes ou aqui. Não foi como a gente esperava, a gente até tinha se programado tanto, pesquisado tanto antes, mas acontecem essas coisas. Agora a gente vai lá, vai ficar um pouquinho passeando, comer mais alguma coisinha antes de voltar e aí sim visitar esse canal. Já estamos aqui novamente no shopping Albrook Mall. Parece que com um chapéu mexicano, mas não, é um carrossel aqui ao fundo. E óbvio que vocês não precisam ficar esperando aqui junto com a gente, né? A gente vai almoçar e já no próximo take a gente vai estar de volta lá no canal. Agora sim deu certo, voltamos. São 1h25 eu acho, então ainda vai dar pra pegar o primeiro filme, que é da 1h30, primeiro filme da tarde. Depois vamos subir pra ver o navio passando, as coisas funcionando. Até fizemos amizade com o Christian, que ele é americano, mas tem família colombiana, então ele super fala espanhol. Aí a gente foi juntos lá pro shopping, almoçamos juntos e agora voltamos aqui novamente juntos, só que dessa vez de Uber, Exatamente. né? Deu $5 do shopping pra cá, fica fácil que aí divide. E aí agora a gente vai subir, conhecer, assistir o filminho, finalmente deu certo e agora de barriga cheia também, né? Gracias. Muito gusto. Bem tranquilo, ingresso online, só mostrar o QR Code, eles já leram. O Christian talvez vai conseguir assistir com a gente, talvez não, porque ele foi comprar e agora tá bem mais cheio que de manhã. De manhã tava super tranquilo, não tinha fila nem pra subir e nem pra comprar ingresso, agora já tinha uma filinha maior. E falta somente 1 minuto para começar o filme, então talvez ele consiga mais um pouco mais atrasado. E olha que legal a estrutura aqui, uma lojinha de souvenirs. Massa demais. Com certeza a gente vai passar aqui depois e mostrar com mais calma. O filme é lá em cima, lembrando que já está incluso no ingresso, não tem como comprar a entrada sem ter o filme incluso. Aí vocês veem se quer assistir ou não, mas nós super recomendamos porque é o que vai contar a história. É um filme feito com a narração do Morgan Freeman, foi super elaborado para entender totalmente esse contexto. Não sei que idioma vai ser, né? Imagino que espanhol com legenda em inglês, vamos ver, mas agora bora lá. Quando eles falaram que é um cinema de verdade, tá? Olha isso, tem pipoca, tem refrigerante, os combos, tem tudo. Esperar. E é 3D. Olha aí. Gracias. Toma então. Uau, olha o tamanho. Tá cheio. Vamos ter que achar um lugar agora, né? Cheio. Parece nem ter lugar disponível. Colócate los lentes 3D ahora. Welcome to IMAX, the world's most immersive movie experience. In August of 1914, the SS Ancon made the first official passage through the canal, but the achievement went little noticed. World War I began the same day. By 8,000 miles and 3 weeks. It's one of the most famous places on Earth. But few of us understand how the Panama Canal works. Filminho finalizado, filminho não, filmão, porque conta tudo sobre a história da construção do canal, conta um pouco sobre a história do Panamá, conta a história de como está o contexto hoje, como é que mudou isso. Uma reforma, né, que não foi só uma construção, teve uma reforma que foi ainda maior do que a primeira construção. Uma ampliação, então tem uma parte maior do canal, onde passam os navios maiores, muito grandes, que eu nem sabia que existia navio desse tamanho, mas muito legal, muito bem feito o filme, o roteiro é bem feito, bem estruturado, a narração dele é maravilhosa, as imagens, por ser 3D, tem um mosquito desgraçado que veio na nossa cara, tava todo mundo assim, esse é um ponto bem legal, porque uma das grandes dificuldades da construção do canal foram as pessoas que morreram, e não só pela dificuldade de criar o canal, mas pelas doenças causadas, por exemplo, a febre amarela. Então esses mosquitos que apareceram
até foi descoberto por conta da construção do Canal do Panamá. Muito interessante. Foi 40 minutos cravados que contamos e agora a gente vai conhecer de fato o canal, né? Porque agora acabou. Vou pegar os nossos óculos 3D. Inclusive apareceu algumas imagens aqui, vai ficar meio borrado porque é em 3D, mas acho que deu para ver mais ou menos como foi. E como uma boa estratégia de marketing, assim que a gente sai do salão do cinema, tem uma lojinha aqui completa com itens. Ali tá o Christian que a gente comentou anteriormente. Vários itens, tem camiseta, tem boné, tem chaveiros, os copos, muitos itens, claro que também, né, um pouco mais caro do que os souvenirs que você for comprar na região mais central. E uma das partes mais legais é que a gente consegue entender um pouco da história de como foi construído o canal, porque o projeto inicial não era dos Estados Unidos, o projeto inicial era da França, eles que começaram a ter esse interesse e quiseram construir o canal, só que a ideia inicial deles era cortar o caminho, era simplesmente abrir a terra, essa passagem de terra para os navios passarem. Só que aí tinha muita terra, tinha uma montanha ali no meio, então teria que tirar muita terra e tinha um rio muito forte. E aí quando os Estados Unidos assumiu esse projeto para iniciar e começar realmente a construir, eles modificaram um pouco essa ideia e aí eles jogaram a favor desse rio. Eles criaram uma espécie de lagoa ali no meio, criaram as duas eclusas nas pontas e essa lagoa no meio, que é o Lago Gatun, que aí foi alagado toda uma boa parte junto com esse rio para poderem passar os barcos por ali e aí sim funcionou e foi construído o Canal do Panamá até 2006, quando eles ampliaram ainda mais. Esse lago principal, onde faz a maior parte do cruzamento entre navios, aí vem para a eclusa de Gatu, que desce até chegar no Mar do Caribe. E a parte mais incrível disso é que essas movimentações de águas são feitas só com gravidade. Não tem nenhum motor que joga a água de um lugar para outro. É só gravidade. A água é tão forte que não foi necessário colocar nenhum motor, mas tem que ter alguns outros tipos de cuidado. Por exemplo, somente os pilotos licenciados daqui, né, os marinheiros, pilotos, não sei como eles falam, que podem manejar esses navios. Então, não adianta você chegar com o seu barco, quero passar. Não, tem também umas correias que tem ao redor, não sei o nome certo, que eles chamam de mulas, até em homenagem pelas mulas que morreram na construção durante o canal, ele até falou isso no filme. São tipo carrinhos que vão assim do ladinho, porque é muito estreito, às vezes é 30 centímetros que tem de cada lado. Então são essas mulas, esses carrinhos que vão do lado para puxar os navios e não se bater por ali. E o piloto que vai na frente levando, né, eles até têm a regra, somente o piloto fala, é para preservar tanto o barco, mas principalmente preservar também o canal. Então é super interessante. Aqui tem uma ilustração dos tipos de barco que passam no Canal do Panamá e não são só os comerciais, tem até os que levam passageiros, desde maiores até os menores. Ali tem um veleiro menorzinho, mas que também passa por aqui para passar justamente de um lado para o outro. Como eu comentei anteriormente, os Estados Unidos que finalizou e fez toda essa obra e eles mantiveram a concessão e todo o controle do Canal do Panamá até 1999, que foi só aí que eles transferiram para o Panamá. E muitos falaram que o Canal do Panamá não ia dar certo com os panamenhos cuidando deles. Mentira, deu super certo, tanto que em 2017 foi considerado o melhor ano do Canal do Panamá que mais movimentou cargas. A gente consegue ver que aqui é muito enviesado para o lado dos americanos, com Morgan Freeman na narração, mas para conhecer de fato assim a história, inclusive com os protestos, com o lado do que aconteceu com os franceses, é muito legal visitar o museu que a gente mostrou lá no Casco Viejo, que a gente passou, que lá você consegue ter não só o olhar do que está mostrando aqui, nesse que tem um viés, como eu comentei, mais americanizado, mas também a história real, as entrelinhas e toda essa história. E para que a gente possa ver o canal, tem tipo uma arquibancada e um mirante. Aqui a gente já começa a ter uma vista de como ele é. E agora com vocês, a vista do Canal do Panamá. É isso, gente. Lugar turístico, cheio de turista, como sempre. Que surpresa, não? Encontrar os turistas nos lugares turísticos. Vamos ver se a gente encontra um espacinho ali para mostrar alguma coisa para vocês. Pelo menos que a gente consiga ver, porque só levantando a câmera mesmo. Ainda vai entrar, ali tem uns veleiros menorzinhos, tem um bem grande lá no fundo que vai entrar daqui a pouco. A expectativa é ver aquele grande, pelo menos, né? Cadê o binóculo? Tô usando aqui, ó.
Conseguimos ver um pouquinho do canal, a água subindo, descendo, abrindo a comporta. Foi difícil registrar, né? O que ajudou foi isso aqui, ó. O pau de selfie, porque senão... A gente conseguiu erguer bem e não pegar os telefones na frente. Acho que vocês conseguiram alguns takes legais por aí. Muita gente, e também o que justifica é que esse é o primeiro, agora o segundo, né? Mas foi o primeiro barco que passou hoje. E quem veio de manhã, assim como nós, algumas pessoas que a gente viu aquela hora ainda estão aqui, inclusive alguns brasileiros também que a gente escutou na hora de entrada. Não deram essa volta que a gente deu de lá, comer e tal, ficaram por aqui mesmo, então eles estão aqui esperando um bom tempo, por isso que tá tão lotado. Imaginamos, né? Mas realmente é o melhor horário para visitar. Esse é o primeiro horário, entre 2 e 3 horas, assistir o barco passando. Não esperem nada de tipo, vamos conseguir ver tranquilamente, apreciar, que é cheio e tende a ser assim nos demais dias. Afinal, é uma obra arquitetônica que a gente falou várias vezes, mas a diferença é que essa é uma maravilha do mundo, até citado lá no filme, feita para a humanidade, não uma maravilha do mundo feita somente para a sua localidade, que no caso as outras maravilhas, quem se beneficia é o governo próprio, é o país próprio. Aqui não, é uma maravilha feita para que todos os países possam se conectar e conectar as suas mercadorias consequentemente. A gente viu até que tem alguns passeios que dá para cruzar o canal, porque a gente viu tipo uma escuna, né, do outro lado com o pessoal. Não vamos fazer, não sei quanto custa, mas já tivemos a experiência de passar por uma comporta assim, lá em Barra Bonita, em São Paulo. Não é o mesmo tamanho, né, do canal do Panamá, mas a lógica é mais ou menos a mesma. A experiência é bem legal de estar lá no meio, ver a porta fechando, você fica meio preso lá naquela banheirona de ferro, e aí vai subindo e descendo devagarzinho, mas é bem legal a experiência. Essa imagem fica mais fácil para visualizar onde a gente estava, tipo nessa arquibancada aqui, que já é logo ali, e aqui tem a imagem do canal. Hora de dar tchau pro canal, mas não um canal um destino por vez. Inclusive, quem não se inscreveu ainda, clica aqui embaixo, deixa o like, comenta o que vocês estão achando. E mais o canal do Panamá fica por aqui. Saímos do canal do Panamá e viemos conhecer o malecón aqui da cidade do Panamá, que na verdade aqui tem outro nome, é Cinta Costeira. Nós pegamos o ônibus de volta para Albrook. Em Albrook nós pegamos o metrô até a linha Loteria, mas também pode parar na próxima porque são algumas linhas que vão parando. Agora a gente vai atravessar a faixa e vamos lá conhecer. E aqui na Cinta Costeira tem duas curiosidades. Primeiro, que todas essas pedras que tem aqui rodeando toda essa região foram retiradas da construção do Canal do Panamá. Basicamente não é uma praia que pode mergulhar, mas tem essa decoração meio padronizada. E a segunda curiosidade são os donos da região. Esses coatis aqui, que são vários, como vocês podem ver, super mansinhos aparentemente. Eles ficam, óbvio, em busca de comida. O pessoal do Panamá comente aí se pode ou não dar comida. Eu acho que não, né? Então não vamos dar, mas são vários que ficam aqui, o pessoal interagindo, brincando, né, amigão? É ou não é? Fala aí pra gente. Se inscreva no canal, fale. Deixa o like, ative as notificações. Que é o nome mesmo, amor, dos bichinhos? Guaxinim. Guaxinim? É. A gente achou que era coati, mas... Tivemos que fazer uma pesquisa, porque eu achava que era coati, o Christian falou que era guaxinim. Agora eu já não sei mais o que é. Não sei se é sagui também, que o Victor falou que era sagui. Brincadeira, sagui eu sei que não é. Muita gente vem aqui para praticar um exercício físico, curtir o fim de tarde. E aqui sim, o letreiro, nosso último ponto nesse país maravilhoso. Aliás, temos mais um vídeo aqui antes de nos despedirmos. É um destino que a gente quer conhecer, mas dessa forma a gente já vai chegando ao final do nosso vídeo. Aqui em frente ao letreiro tem uma fonte e um jardim. Um tantinho de peixes que tá na ponte e nesse jardim tem umas borboletas. Porque existe uma lenda que o nome Panamá surgiu de uma língua indígena aonde Panamá significa fartura de peixes e de mariposas. E assim, com esse fim de tarde maravilhoso, em frente ao letreiro do Panamá e no lugar que começamos esse vídeo, que nós vamos nos despedindo do vídeo de hoje. Esperamos muito que vocês tenham gostado. Ainda tem mais um destino aqui no Panamá por vir. Praia? Ouvi praia? Não deixem de se inscrever aqui no canal. Deixem nos comentários o que vocês acharam do Panamá. Eu acho que é muito mais que o canal, hein? E nós nos vemos no próximo destino. Tchau, tchau!